como é que vocês estão vendo esse dia a dia nosso de Covid. Quem começa se apresentando? Posso começar? Vamos lá. Guilherme, primeiro, um prazer, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre as experiências que estamos passando. Eu me chamo Rogério Tambellini, eu sou atualmente gerente da área de tecnologia, back-office, respondo por algumas áreas de finanças, de suprimentos, de real estate dentro da companhia. E já estou no varejo há 8 anos, trabalhando no varejo, no Grupo Big, a empresa que eu trabalho. Já vim de outros setores, passei por diversos setores, trabalhei bastante tempo em consultoria, trabalhei 16 anos na área de consultoria, focado principalmente em implementações SAP. E aí, com o longo da minha carreira, eu caí, né, dentro da área do segmento do varejo, no qual estou hoje trabalhando como gerente na área de tecnologia. É um prazer novamente estar aqui e poder contribuir com esse momento, todos nós. Beleza, posso dar sequência aqui? Bom, Guilherme, obrigado mais uma vez, boa noite a todos aí, os colegas que também estão na live, obrigado aí pelo convite. Acho que é um prazer aí nesse momento também contribuir um pouco e compartilhar as experiências. Eu estou atualmente na Cogna Educação, tenho experiência aí mais de 20 anos já em TI, já liderei algumas equipes aí em diversos setores, indústrias, né, da área de construção civil, química e outras, né? Acho que o que eu posso também trazer aqui é como fazer uma transição de carreira em um momento de isolamento social, né? Eu comecei exatamente virtualmente na minha atual empresa, um pouco mais de 40 dias. Então, durante a live aqui, acho que dá para eu compartilhar um pouco essa experiência nesse processo de transição. E seguimos aí para responder, interagir com todos aí, trocar experiência. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Boa. Vamos lá, então eu vou, Furtado. Eu vou deixar o Furtado por último aí. Guilherme, obrigado aí pelo convite, agradeço. É um prazer aí participar de live para trocar experiência, né? Agradecer os colegas, o Rogério, o Renato. O Furtado já é um amigo aí de algum tempo, né? E acho que é um pouco do que o Renato falou, né? Eu sou Maurício Serra, estou há 3 anos como gestor de tecnologia da Unimed Federação São Paulo. O sistema Unimed ele tem uma abrangência nacional, né? E cada estado tem a sua Unimed que representa as Unimedes do estado, e a Unimed Federação São Paulo é a Unimed que representa aí as 77 aí Unimedes do estado de São Paulo. E hoje acho que tenho certeza que a gente vai compartilhar a experiência. O Renato já falou um pouquinho aí dos 40 dias, né? E esse período de isolamento acho que trouxe muitos desafios para todos, e vai ser um prazer aí compartilhar com os colegas. Agradeço também aos que estão ouvindo a gente pela live aí nos canais de internet. E Furtado, aí eu passar para ti aí a palavra, e acho que essa live aí vai ser bem produtiva para todos nós. Obrigado mais uma vez pelo convite, Guilherme. Obrigado, Serra. Bom, Guilherme, eu queria primeiro agradecer o convite. Realmente é uma honra estar aqui com vocês e com esses nossos amigos aí, que são bastante experientes, né? Então, fazer uma live junto com pessoas especiais é muito legal, é prazeroso. Falar um pouco de mim, né? Eu sou Furtado, eu sou o CIO da Nexa Resources. Tenho, assim como o Blanco, né, tenho mais de 20 anos de experiência. Eu parei de contar depois dos 20 anos de experiência, para não falar muito a minha idade. Gosto muito da área de TI que a gente faz, e estou super feliz de estar aqui para compartilhar algumas coisas que a gente tem aprendido nesse momento bastante crítico da nossa sociedade e do mundo em geral. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Gente, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, de começar essa live, que a gente tem um grupo bem diversificado aqui, né? Mas eu fico imaginando, a gente tem 2 experiências aqui bem diferentes. O Blanco, que está tendo uma experiência de 100% digital, né? De onboard digital acontecendo. Conta pra gente um pouquinho isso, Blanco. Eu diria para você que literalmente eu entendi o que é o Virtual CIO, né?
Porque, na verdade, a gente está num mundo totalmente virtual. Eu tive no meu primeiro dia na empresa para conhecer algumas pessoas, entregar a documentação, e a partir do segundo dia já foi decretado pelo governador, né, do estado de São Paulo, o isolamento social, e o pouco que eu pude ajudar a equipe para fazer a mobilização de toda a organização, né, a Cogna, só para ter uma dimensão, nós estamos falando de mais de 30 mil colaboradores, né, 1.400 pontos, campos, né, de ensino no Brasil. Então, é um grupo bastante distribuído, e aí a equipe teve, obviamente, um trabalho grande para, dentro da prioridade da organização, que era a segurança, em primeiro lugar, dos colaboradores, e depois o serviço para os alunos, de fazer essa mobilização. Então, eu entrei nesse turbilhão e ainda conhecendo as pessoas, conhecendo a equipe, processo, tudo de maneira virtual, através de plataformas de videoconferência. Isso trouxe realmente chega até um determinado momento, até uma estafa mental, né? Porque você tem tanta informação para tentar entender e o nível de correria dos negócios, imagino que não deve ser diferente, ter sido diferente dos colegas aqui na live, o nível de interação para suportar, né, o plano de, vamos dizer assim, de gestão de crise, deve ter sido, foi corrido para todo mundo, né? Mas, passado aí as 2 primeiras semanas, onde a gente conseguiu, dentro do plano de gestão de crise, priorizar os colaboradores na segurança, na interação e dar sequência nas atividades do aluno, né, dos alunos, nós já tínhamos e temos uma boa plataforma de ensino à distância, mas tombamos aí quase 2 milhões hoje de estudantes, seja na graduação, ensino médio, ensino fundamental ou na graduação, utilizam as nossas plataformas para dar sequência aos seus estudos, né? Então, a prioridade nesse momento foi tentar entrar no barco com a equipe e literalmente arregaça a manga, trabalha, entende, ajuda, para ir aos poucos e interagindo, né, com a equipe dentro desse processo. Eu acho que o que não falta virtualmente, que é um ponto que eu pelo menos acredito, nós vamos sair diferente, né, dessa pandemia do ponto de vista de tecnologia virtual. Porque até um pouco do que a gente estava falando antes, Guilherme, tinha coisas que a gente tinha até um pouco de dificuldade e restrição, né, para utilizar virtualmente. De uma certa forma, não, quem tinha dificuldade, a pandemia empurrou para ser um ambiente virtual, né? Então, coisas que no passado a gente preferencialmente fazia presencialmente, agora está mais que comprovado que você pode fazer virtual. Então, acho que abre uma janela muito boa aí para a TI pós pandemia, período de crise. Tá? Furtado, como é que você vê essa mudança daí no modus operandi da TI, de projetos remotos, de uma segurança diferente? Conta um pouquinho para a gente como você vê essa mudança na TI. A primeira, na verdade, foi bastante emocionante, né? A decisão de colocar as pessoas em home office e como que se administra isso, as dúvidas. O Branco tocou num assunto que é bastante importante, né? O home office tinha alguns preconceitos, algumas pessoas achavam legal, outras torciam o nariz, acho que não vai funcionar. E aí, de repente, todo mundo de home office sem discutir, né? E a TI, nesse momento, ela se destacou. E aí eu acho muito legal, cara, porque tanto a TI interna da Nexa, quanto a nossa infraestrutura TI do país, né, ela está suportando toda essa demanda que veio de repente. Essa demanda não veio, ela não avisou que viria, ela veio. Né? Então, está funcionando super bem. E a TI ganhou um protagonismo, né, no processo todo. Né? E, principalmente, o que eu posso notar é que as áreas começaram a perceber o que não era percebido, que é a infraestrutura. Né? Quer dizer, normalmente, as áreas clientes nossas, elas convivem muito com as aplicações, com o que é visível. O que é invisível e que nós cuidamos, né, das redes, dos cabeamentos, dos servidores, dos links, eles não eram tão visíveis, né, e passaram a ser visíveis para as pessoas. Né?
E é interessante, a gente começou a discutir a infraestrutura da empresa e a infraestrutura doméstica, né? Quer dizer, qual é o link, qual é a internet que você tem, né? Vis-a-vis o que você precisa, tal. E uma outra coisa bacana, as pessoas estão muito mais predispostas a ajudar a resolver os problemas e a encarar de uma maneira muito mais leve e solta. Tenho achado até agora uma experiência muito bacana de colaboração. Pelo menos na Nexa, cara, girou um clima muito bom de colaboração. As pessoas estão usando as ferramentas que a gente está disponibilizando, estão nos ajudando, estamos trocando as ideias. Nós criamos alguns eventos, por exemplo, na TI, por exemplo, a gente tem um café virtual. Nunca tínhamos feito um café virtual com tantas pessoas, né, onde a conversa foi bastante leve, suave, e principalmente entendendo essa questão, cara. Todos estão nas suas casas, com os afazeres domésticos, cuidando das suas crianças, cuidando da sua família, né, tendo que lavar roupa, tendo que fazer comida, limpar a casa e tendo que trabalhar. Né? E como que essas coisas são administradas. Eu tenho gostado muito dessa experiência, principalmente com a minha equipe. Bacana. A gente conversou muito na live passada, principalmente, né? A gente teve um dos principais pontos, assim, o foco em pessoas, né? Num primeiro momento no time, né? Para como deixa... A gente teve muito varejista na live passada, então é o pessoal que está na linha de frente, igual o Rogério. Então, como cuidar para que essa turma esteja na linha de frente, trabalhando e segura? Por um outro lado também, os nossos negócios não podem parar, né? Porque senão a gente morre, a gente acaba. E como cuidar também do nosso cliente, como cuidar para que a operação ela sofra o menor impacto possível, né? Eu acho que isso todo mundo passando por isso. Rogério, o que você tem? Verdade. É verdade, Guilherme. O varejo, né, e aí falando pela empresa, né, que eu estou trabalhando, assim como outras, temos uma responsabilidade social. Esse é um serviço essencial. Todos nós nos preocupamos nesse momento de ter nossas casas abastecidas, ter o nosso estoque de alimento, de comida em casa. Nós estamos consumindo mais, né? Como o Furtado falou, nós estamos em casa com as nossas famílias, nossos filhos. Então, esse consumo de alimento, ele se torna essencial para todos nós, né? Então, é importante esse cuidado com as pessoas, e ela passa também por olhar para dentro da empresa e ver o abastecimento, por exemplo, das lojas, né? Então, a gente cuida das pessoas, a gente abastece as lojas e protege as pessoas, né? Diversas ações foram feitas pelos varejistas, né? Se vocês tiveram a oportunidade de ver as notícias também que têm circulado na mídia, as proteções das telas, os funcionários usando máscaras, a distribuição de álcool. Então, todas essas ações foram feitas para proteger os colaboradores da empresa e as pessoas também que precisam desse serviço essencial. Embora a gente fale que o Furtado falou, né, a gente acaba olhando para dentro e vendo a internet nossa de casa, né? E aí a gente descobre que ela não é boa o suficiente, né? O quanto a gente precisa, né? O nosso microfone, às vezes, aqui em casa é uma briga por microfone, né? Porque meus filhos estão tendo aula online também. Acho que é um desafio muito grande no setor da educação. Há uma mudança de mentalidade nesse sentido, não só dos professores, mas dos pais que vão colocar seus filhos para assistir uma aula online. Até um pouco antes da gente entrar, eu mencionei que meu filho aqui, antes de começar, ele estava tendo aula de futebol online. Como que a gente podia imaginar uma situação, né, como essa que nós estamos enfrentando? Acho que nem o melhor daqueles estatísticos que preveram o futuro iriam imaginar uma situação semelhante a essa que a gente está passando, né? A gente está mudando as nossas regras de convivência, né, a forma com que nós nos comunicamos, falamos. Isso vem refletindo positivamente. As pessoas têm, de maneira geral, falo muito pelo meu time, pelas pessoas com quem eu trabalho, as pessoas estão respondendo com muita velocidade e com uma atitude muito positiva. Isso é muito legal de ver. Complementando, na semana passada também a gente conversou muito sobre a desburocratização, né? Porque a gente precisou tomar decisões extremamente rápidas, igual você comentou, né? De um dia para o outro, praticamente, colocar todo mundo em casa. E isso, se você olhar pelo padrão normal,
iria para o jurídico, se pode trabalhar de casa, fazer um novo contrato de trabalho, formulário para todos os notebooks, blá, 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 blá. E acabou que a gente desburocratizou muita coisa e fez muita coisa muito rápido, porque senão não ia acontecer. Eu acho que a gente, em várias etapas, igual a gente estava comentando um pouco antes, sobre a telemedicina, que foi liberada agora também, né, que é um outro avanço. E eu fico imaginando também, Maurício, do teu lado aí, que trabalha com o lado da saúde, a previsão da avalanche que deveria vir, e como é que vocês se prepararam, como é que foi essa brincadeira inteira para vocês? Eu concordo com o Furtado aí, só parafraseando um pouquinho essa questão da infraestrutura aí, quando ele comenta que realmente é invisível, né? E a gente percebeu, até falei essa semana para o meu time, né? Que a gente vem recebendo muitos elogios dos nossos pares, né? Um olhar da TI, mesmo com compreensão, quando tem o travamento um pouco da live, né? Da vídeo, enfim, entendendo que pode ser o lado dele, né? Eu fico imaginando se não fosse essa situação, talvez ele falou, poxa, o sistema não está funcionando, mas eles já conseguem ter esse entendimento, né? Que já no início dessa pandemia, algumas coisas a gente deixou muito claro, né? Como a própria preocupação, acho que de todos nós aqui, com a infraestrutura do Brasil, né? A questão da internet como um todo, né? Acho que a maior preocupação, e aí falando já do segmento de saúde, né? Quando nós criamos o comitê de crise, entendendo que a gente estaria no olho do furacão, né? Hoje eu sou uma operadora de saúde, se nós levamos aí toda a operação para home office no 100%, né? O nosso plano até então nunca foi ter todo esse time no 100%, é um parcial, né? E levando toda essa operação para home office, a nossa maior preocupação foi, poxa, se eu tiver a minha área de atendimento no home office e não tiver estrutura para atender, como é que eu vou conseguir liberar uma guia para alguém que está precisando fazer uma internação, uma consulta? Então, é algo muito crítico. A gente, de certa forma, eu não estou no final da linha, mas como operador eu acabo liberando algumas questões críticas e isso foi a nossa maior preocupação. Por isso que a empresa criou toda uma estrutura, né, para gerar esses atendimentos. E aí, Guilherme, compartilhando com os colegas, de certa forma, no ano passado, já entrando um pouco em telemedicina, dentro no estado de São Paulo das Unimedes, hoje a gente está falando de 20 mil médicos que são cooperados das Unimedes, né? E são 4 milhões de beneficiários. Então, são 10% da população do estado de São Paulo aí, que a gente está falando de 40 milhões, né? A população como um todo, e esses 4 milhões aí são beneficiários do sistema Unimed. E quando a gente entrou na pandemia, a gente falou, não tenho mais a saúde pública e privada, né? É uma coisa só, né? As pessoas, elas circulam juntos, elas vão em locais juntos, então eu não tenho mais essa distinção do que é público e privado. A gente virou uma coisa só, a preocupação com o outro, ela ficou muito importante nesse sentido, né? Então, nós nos estruturamos como empresa pensando no colaborador, né? A empresa fez várias ações nesse sentido, né? E desde ter um atendimento de psicólogos online para quem está em casa no isolamento, a questão da vacina para os colaboradores no formato drive-thru, para eles não precisarem entrar na empresa, enfim, N ações como empresa, né? Apoiando esse pessoal que vai estar em casa fazendo essas liberações. E da parte médica, nós tivemos aí eu falo que é uma conquista, apesar de todo esse cenário ruim. No ano passado, em julho do ano passado, nós inauguramos o nosso hub de inovação, a Vital, né? E desde o ano passado a gente já vinha falando de telemedicina, porque o CFM, e aí compartilhando com os colegas um pouco mais no detalhe, o Conselho Federal de Medicina, ele não reconhecia o atendimento teleconsulta, né? Um paciente de um lado e médico do outro, né? Era uma exigência ter um médico também do outro lado, né? Ou o que era liberado era a teleorientação, né, que não caracteriza uma consulta, onde tem um prontuário e tudo mais. E a gente tinha um entendimento que o CFM liberaria isso esse ano, em agosto desse ano, né? Então toda a nossa estrutura estava para agosto, só que a gente já tinha um planejamento em andamento. Então quando isso virou, a gente acelerou o nosso processo, acabou que a gente já tinha mapeado as ferramentas para a teleconsulta, e assim, do dia para a noite, né, surgiram aí milhares de alternativas e a gente conseguiu atender esses 20 mil médicos aí através da federação, oferecendo para eles
uma plataforma, né? Só para passar em números para fechar essa fala, a gente colocou um sistema de triagem para COVID, né, do dia 13 de março, onde o nosso principal objetivo foi que o paciente evitar que eles vão até os prontos-socorros, evitando aquela contaminação cruzada, né? Eu vou para fazer uma coisa e acabo pegando COVID, ou ao contrário. Então, a gente criou essa plataforma de triagem, onde ele entra e faz todo um processo com inteligência artificial, questionário, e no final, se tiver alguma suspeita, ele cai para fazer um atendimento médico online, né? Essa plataforma, em 35 dias, fez mais de 10 mil consultas, né? Isso, o ano passado, a gente nem imaginava, né? Então, o volume muito alto disso daí. Então, a gente viu que o paciente também teve uma adesão, né? E agora a gente está em outros desafios, né? A própria questão da receita, enfim. E aí eu falo um pouquinho mais com calma aí, depois desse processo, né? Que recentemente liberou agora a questão das receitas médicas que o paciente pode levar eletronicamente para as farmácias. Então, a gente tem vários desafios aí que a lei, hoje, né? A gente tem um entendimento que, às vezes, a saúde ela é lenta, mas a gente tem uma questão legal para cumprir, né? E a gente ouve, aí, às vezes, farmacêutico, aí, paciente querendo matar o farmacêutico que não está entregando o medicamento para ele, mas ele tem uma obrigatoriedade legal, né? Então, isso tudo a gente está tentando apoiar, né, com esse processo. E aí a gente comprou kits para teste de Covid, máscara, enfim. Foi todo um movimento, né, para apoiar essa massa de beneficiários aí, médicos aí do sistema Unimed. Legal. Alguém mais viu alguma outra inovação ou dentro do time, algo sendo impulsionado ou algum projeto que acabou sendo acelerado por esse momento? E, com certeza, alguns foram segurados, né? Mas alguns outros acelerados. Eu tenho também um caso aqui, deixa eu só complementar aqui, Rogério. Na mesma linha do próprio Maurício, né, educação dentro da Cogna, a gente já tinha uma plataforma de ensino à distância, mas para a graduação, né, o ensino já superior. E estava em protótipo, em aplicação em baixa escala, a plataforma para o ensino básico, né? Tem a dificuldade que o Rogério bem lembrou, que é a questão de como você... Uma coisa é o engajamento de um aluno acima de 18, 20 anos, que já tem uma maturidade, já sabe um pouco o que é. Outra coisa é o engajamento de uma criança que está no ensino básico, né? Está lá na pré-escola, né? Como que você consegue manter essa atenção, né? Então, rapidamente, até com o apoio de grandes parceiros, né, provedores de cloud e tudo mais, nós disponibilizamos, subimos numa escala essa plataforma, que hoje já tem mais de 1.200.000 alunos ali da escola básica, utilizando, e também a visão professor e a visão aluno, né, para que o professor possa criar o ambiente de sala de aula num ambiente virtual, né, controlar esse ambiente de sala de aula. Então, é um pouco de coisas que a desburocratizou, né? Nós assumimos mais risco. Os nossos parceiros de negócio também estão mais tolerantes, né? Eventualmente, a pequenas oscilações, né? Porque eles entenderam a robustez da tecnologia, da infraestrutura, mas, ao mesmo tempo, também subiu o nível de tolerância, né? O que antes muita gente reclamava que uma imagem distorcia, caía uma reunião, uma plataforma, hoje tem um nível de tolerância, vamos dizer, razoável, né? Então, esse tipo de situação, ele possibilitou, inclusive, do lado social, a gente disponibilizou conteúdo, né? Conteúdo de graça para a sociedade, plataformas para escolas públicas, né? Para que o setor público também não está preparado para atender, né? Então, de que forma você possa buscar esse engajamento do setor público? Então, a crise ela traz uma mudança de comportamento, mas também ela trouxe por trás uma preocupação grande das empresas numa questão social, né? Como endereçar essa questão social, né? Cada empresa em cada um dos seus setores está olhando de como abraçar um pouco mais a causa social e o seu trabalho não é só para atender o seu business, mas também um entorno social desse processo. Ia comentar, Rogério? Eu ia comentar algo interessante também que tem acontecido bastante, e aí falando pelo varejo, forte nesse segmento, é o home delivery, né? Então, muitas das empresas e dos setores alimentícios, dos restaurantes, eles tiveram que olhar para fora e sobreviver nesse movimento que a economia tem sofrido muito fortemente.
De fato, a gente ainda não sabe os reflexos que vai trazer, mas houve um movimento muito forte nesse sentido do home delivery, né, dos aplicativos, quer seja para entregar uma refeição, mas também entregar uma compra de supermercado. Então, hoje, você pode fazer uma compra de supermercado, já fiz algumas experiências muito legais, tem o conceito do personal shopper, né, que é um conceito mais recente até, que alguns aplicativos têm trazido, não vou falar o nome dos aplicativos, né, mas acho que nós conhecemos, e que, de fato, isso ajuda muito esse deslocamento, né, porque as pessoas estão preocupadas com a sua segurança, mas estão preocupadas também com o seu abastecimento interno, quer seja de um medicamento, né, então, o Maurício falou, né, receber um atendimento de um médico e ele vai passar uma receita que seja eletrônica, precisa daquele medicamento, né? Então, como que eu recebo aquele medicamento? Então, as farmácias e outros segmentos estão impulsionando isso, porque o motivo não é bom, né? O Covid não é um bom motivo, mas ele foi um impulsionador nesses negócios. E aí, por trás, é o que o Renato falou, tem as preocupações, que sejam sociais, culturais, a área da segurança também, a segurança da informação. Quando a gente falou um pouquinho sobre o Zoom, eu já utilizava o Zoom, mas ela teve uma explosão enorme de uso e que trouxe problemas significativos de segurança, né? E que a empresa precisou, e aí ela teve uma resposta muito rápida com relação a isso, mas isso atingiu todos os segmentos desse canal digital que a gente utiliza, né? Eu acho que deu uma acelerada, né? Isso, questão de segurança, como deixar a informação disponibilizada, porque tinha muita gente que tratava tudo muito preso dentro de casa, né? Você tem ainda modelos muito distintos, né? Muito medo de cloud, muito medo de outras novas tecnologias. E a gente tem um problema também, falando de equipe, né? Como ter a equipe, olhando para um outro lado, a equipe produzindo, como ter a equipe estando em casa, mas estando focada no trabalho, como conduzir isso tudo tem sido, eu acho que também um outro desafio grande para a gente, né? Além do que apareceu de vantagens. Hurtado, como é que você está lidando com gerenciamento de time? Como é que você está lidando com essa equipe toda? Você estava falando de café virtual. Como é que está a produtividade? Como é que você vê isso e o futuro para isso? Cara, é bem perguntado. E, assim, uma coisa que eu sinto de uma forma geral, antes de entrar na sua resposta específica, mas tem tudo a ver, a gente acabou entrando no modo de alta confiança e colaboração, né? Eu acho que o inimigo comum no mundo todo, né, faz com que a gente acabe sendo mais humano, né, sendo aberto. Então, quando eu falo em isolamento social, pelo menos o meu sentimento, sim, fisicamente nós estamos isolados, mas, cara, eu tenho a sensação que nós estamos mais juntos, né? A gente se fala mais, se conversa mais. Nós temos uma prática nas nossas reuniões de começar a nossa reunião, aquele de gelo normal das reuniões, ou vou pegar um café, né, aquele deslocamento, a gente não tem mais isso, mas a gente tem uma conversa de como você está, como está a sua família, né? Algumas vezes, algumas pessoas mostram seus filhos, né, porque é até necessário, né, porque a criança está pedindo apoio e o cara está na reunião, então... tudo isso ficou mais humano, mais colaborativo, e as pessoas estão mais abertas a esse tipo de coisa, né? Quer dizer, como que você imaginaria ter reuniões com o seu filho por perto, né? Reuniões de negócios. E, ao mesmo tempo, tem esse ambiente familiar, por isso que eu entendo que estão mais humanos, e os trabalhos estão sendo sérios, estão sendo bem conduzidos, né? A minha sensação, eu tenho conversado com a minha equipe, inclusive hoje nós fizemos uma reunião, eles me deram uma visão bastante interessante, tanto deles como pessoas, quanto das equipes. Estão se falando, as coisas estão acontecendo, os projetos, né? Nós estamos fazendo projetos totalmente virtuais e as coisas estão andando. Eu estou falando de família e alguém que apareceu com um cachorro aí. É o meu aqui. Então, esse é um pouco da nossa vida. Nós estamos na nossa casa, mas nós estamos juntos.
E entendemos que isso é real, que não faz parte, né? E que, assim, do ponto de vista da nossa equipe, a gente começa a discutir, a perguntar como que as pessoas se sentem. Isso não eram perguntas normais numa empresa. Você começar a reunião e falar assim, você está bem? Você tá se sentindo bem? Você tá tudo bem com a família? O filho, a esposa, o esposo? Como que você está? É isso que eu chamo de mais humano. E é isso que nós estamos fazendo muito na Nexa, né? Nós estamos conversando muito entre a gente, entre as pessoas. Quebrou um pouco essa questão de hierarquia, as pessoas conversam como pessoas, e a produtividade, eu acho que ela aumentou, né? Tem um risco que eu gostaria de destacar, que é um risco que a gente precisa ainda aprender a isso, porque a gente tem que colocar os limites de começar a trabalhar, fazer as paradas para dar uma descansada, uma descomprimida, almoçar e saber o horário de parar, né? A gente está começando a alongar essas coisas, né? Então a gente tem discutido isso, cara. Você tinha 1 hora de deslocamento para o trabalho, meia hora, 2 horas, depende da região que morava. Aproveita essa hora para você fazer as suas coisas pessoais. Dá uma parada para tomar um café, almoça, e pare de trabalhar no final da tarde. Seja disciplinado. Então, no horário de trabalho, vamos tentar trabalhar. E vamos ter flexibilidade com essas questões domésticas, né? Eventualmente, eu vou ter que parar no meio do dia para fazer alguma coisa doméstica, porque ou a criança está tendo uma aula que precisa de um apoio, né? Ou a esposa precisa de uma força porque tem alguma coisa acontecendo na casa, sei lá, essas coisas do tipo. E a gente vai ter que administrar isso. Mas, em geral, cara, eu estou muito feliz por esse nível de confiança que nós adquirimos, que as pessoas estão mais confiantes, e aí é um motivo que você trouxe de desburocratização, né? Quando aumenta o nível de confiança, eu preciso de menos controle, né? Eu preciso de mais, eu confio que o outro vai fazer o que eu combinei. Eu acho que aumentou esse nível de confiança, a gente precisa aprender um pouco melhor como que a gente traz mais confiança. A gente ficou mais vulnerável, mais aberto quando a gente abre as nossas portas, né? E a gente passou por um modo de colaboração, de como se ajudar. Eu acho que essa experiência é muito bacana, cara. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Não, eu concordo. Mas vocês veem, por exemplo, o trabalho remoto continuando, mesmo que seja um percentual pós-Covid, vocês veem possibilidade de projetos remotos? Como é que vocês veem isso? Porque, assim, hoje o mundo está globalizado, né? Mas a gente ainda gosta muito de contratar e ter a pessoa sentada do lado fazendo um projeto, mas a gente podia estar contratando alguém da China para fazer um projeto. Contratando da Arábia e fazendo um projeto remoto. E a gente, por natureza, não estou falando não, mas por natureza não segue por esse caminho. Vocês veem isso tendo uma possibilidade maior? Como é que vocês veem isso daqui para frente? Olha, Guilherme, eu vou falar a minha opinião. Eu torço para que a gente continue com essa mentalidade de alguma maneira. A gente ainda não sabe como vai ser, falando um pouquinho sobre como vai ser esse retorno, esse normal, ou esse novo normal que nós vamos ter. Mas eu torço que essa mentalidade ela continue. Ela teve muitos benefícios legais. Uma das coisas interessantes que eu percebi ao longo desse trabalho junto com o meu time é que parte do time nós tínhamos remoto e parte junto conosco dentro do escritório físico. Quando todo mundo ficou remoto, ficou mais fácil. Foi muito interessante essa primeira reação. Foi até surpresa, porque a gente não sabe como que vai reagir. E foi exatamente o que o Furtado falou. A reação foi muito positiva, porque nós nos abrimos. E a reunião sempre começa assim mesmo. Foi como que está a família? Está tudo bem? Então nós estamos nos expondo também. Essa exposição ela traz essa aproximação, é muito interessante. Então, a gente vê as respostas, as pessoas estão se comprometendo, o compromisso das pessoas naquela atividade, naquele projeto, naquela entrega, ela tem aumentado. Então, foi muito positivo, foi muito legal, e algumas pessoas do meu time tinham um deslocamento que chegava a ter 2 horas de deslocamento, né, por trecho. Então, uma pessoa dessa ganha 4 horas no dia. 4 horas que seja para ficar com a família, poder acordar com o filho, com a esposa, tomar um café da manhã juntos. Isso é muito legal, porque a pessoa também trabalha,
mais disposta, porque ela está mais leve, né? Então, essa é uma das coisas bem legais. Tem o dia a dia, às vezes nós estamos falando aqui, vem um filho, entra na reunião, né? Participa da reunião. Às vezes tem os cachorrinhos, né, Guilherme? Latiu aí no fundo. Então, são coisas que acontecem, coisas que a gente não esperava. Por exemplo, nos primeiros dias caiu a luz aqui em casa. Puxa, e agora? O que eu vou fazer, né? Então, são essas situações que nós aprendemos a lidar, e foi muito legal, porque todo mundo compreende, todo mundo entende, né? Não é só um que está remoto e aí fala, pô, o cara tem que se virar, ele está remoto lá, ele tem que, né, dar algum jeito. Não, agora está todo mundo junto, todo mundo se suportando, alguém cai, todo mundo espera voltar na reunião. Então, essa colaboração, essa aproximação que o Furtado colocou muito bem, a gente vê isso de maneira surpreendente e positiva. Você queria complementar alguma coisa, Blanco? Eu ia complementar, um pouco até do que o Rogério comentou, eu acho que é um novo normal e não volta mais, né? As equipes de tecnologia, elas já tinham um pouco essa experiência de trabalhar remoto, até mesmo porque muito serviço é 24 horas, né? 24/7, então já tinha um pouco de equipe, vamos dizer, quase ninguém aqui tem uma equipe 100% física lá, local, né? Já trabalhava um pouco com equipes remotas. Mas eu acho que o que a pandemia vai trazer para a sociedade é um novo comportamento e, eventualmente, coisas que muitas vezes a gente falava que precisava fazer presencialmente, você vai olhar e vai falar assim, pô, por que eu preciso fazer presencialmente, né? Eu tinha, na minha ex-empresa, uma agenda de viagem internacional gigantesca. Hoje, se você olhar, a gente pode estar aqui, poderia estar cada um nessa, como estamos aqui, cada um dessa videoconferência de uma localidade aqui do estado de São Paulo, do Brasil, e, na verdade, poderia estar do mundo, né? Você fala naturalmente com qualquer pessoa, então isso mudou, essa relação, acho que ela vai mudar um pouco, vai pesar um pouquinho mais uma questão de valor pessoal, né? Se eu estou tendo mais tempo até para me interagir com o outro e conhecer e perguntar da família, perguntar se foi tudo bem no final de semana, se está todo mundo seguro, se a criança está chorando, não, pode ir lá atender a criança, vamos dar uma pausa aqui, a gente já volta. Tudo isso está trazendo, por quê? Porque a gente está juntando o profissional ao pessoal, né? A gente sempre falou muito que a tecnologia estava mudando o comportamento da sociedade e não estava tendo mais, vamos dizer, separação entre a vida pessoal e a vida profissional. Definitivamente acabou, né? Não tem mais uma separação. Tanto que está todo mundo agora em casa trabalhando vida pessoal, vida profissional, né? Mas o respeito, o compromisso de todo mundo vai trazer um novo comportamento, né? A gente pode sair aí da pandemia, mas vai demorar muito para retomar e eu, pelo menos, acredito que a gente não vai voltar ao modelo que era antes, porque todo mundo experimentou um novo normal, né? Uma nova situação. A gente vai ter um novo normal. E aí eu queria fazer um gancho até para provocar um pouco os colegas também. Eu acho que isso abre, inclusive, uma perspectiva para nós em TI, que os nossos profissionais de TI vão ser mais demandados, né? Todo mundo fala de um cenário de crise econômica, né, pós-pandemia. As empresas que não estavam preparadas, que fizeram de uma forma para atender esse cenário, elas definitivamente vão colocar tecnologia na pauta, né? Do CEO, da sua estratégia. Então, eu, pelo menos, tenho uma leitura que a gente vai ter um cenário, sim, de crise econômica, como todo mundo já está comentando, mas os nossos profissionais de TI vai abrir, se nós já temos um gap, né, de profissionais, historicamente, aí no mercado, isso vai trazer um reflexo maior aí no médio prazo, né? Porque vai ter uma demanda maior. Então, eu não sei como cada colega está tratando isso, mas isso é uma pauta para quem está escutando, abre oportunidade. Tem mercado de TI, vai ser demandante, né, no médio prazo. E para nós aqui, nós vamos ter desafios de correr atrás de profissional, né? Complementando a tua pergunta, mano, alguém já acabou fazendo uma entrevista ou entrevistando alguém, né, remoto e contratando, né, nesse período? Não, ainda não. Eu posso falar, Guilherme, eu fiz. Meu time, na verdade, né? Aí, só complementando a questão do Renato aí um pouquinho, eu fui contratado remoto, hein, Maurício? Eu ia falar, 40 dias, isso que eu ia falar, a experiência está aí no CIO, né? Eu acho que assim, nós, né, somos privilegiados de poder trabalhar remoto, né? Acho que o Blanco falou bem, não tenho dúvida da questão da recessão, né?
como eu falei na pré-live aí, a empresa está localizada em São Paulo, né? Eu sou do interior de São Paulo, estou em Araras, né? E a minha casa aqui tá fazendo uma reforma aqui. Eu tenho um pedreiro aqui que ele falou, só tem o trabalho da tua casa, não tem outro trabalho, né? Ninguém está contratando, ninguém está fazendo nada, né? E aí, assim, o que ele falou para mim que é engraçado, né? Quando eu estava em São Paulo, ele falou, é mais fácil falar com você quando você estava lá. E aqui ele não entende esse mecanismo das lives. Ele falou, eu sei que você está trabalhando, mas para mim não entendo. Para mim você estava fazendo um joguinho lá no computador e não é trabalho isso, né? É por isso que eu falo que a gente está aí num cenário privilegiado em relação a grande parte da população que não tem essa possibilidade do home office, né? Mas eu entendo que não é na volta, acho que também não vai ser uma volta 100%, né? Não vai, mas também acredito que nós não teremos aí uma debandada geral, né? Assim, fecha empresas, vão tirar aluguel, acabou o aluguel, todo mundo em casa. Acredito que não vai ser assim. O que eu venho falando e ouvindo, né? Acho que qualquer certeza hoje, ela é um pouco complicada, né? Então a gente vive essas incertezas, mas a minha opinião, acho que é igual dos colegas aí, ela vai sim ter uma flexibilização. A questão da TI, concordo com o Blanco na provocação, as empresas que não se prepararam vão ser demandadas, e as que já foram demandadas, a régua nossa vai aumentar, né? É uma exigência de qualidade, de melhoria de processos, e o digital realmente ele vai virar aí uma questão, não mais de transformação, né? Vai ser a premissa para todo mundo aí, e acho que é assim que vai trabalhar. E respondendo, Guilherme, a tua pergunta, a nossa empresa está contratando profissionais de TI. Semana que vem a gente começa com 3 novos aí na equipe de desenvolvimento e segurança de informação, né? Então a gente fez um acordo com o RH nesse sentido, e a maior dificuldade nossa na contratação, de repente aí na volta da pergunta, até vejo com o Blanco como é que foi isso, foi a questão dos exames, né? Que tem que ser feitos, né? Que tem que no médico lá do departamento pessoal, esse exame ele é presencial, né? E aí a gente acabou fazendo um acordo de pular essa parte no início burocrática, e acho que está fazendo até remoto agora, né? Eu não tenho certeza se o médico do trabalho nosso ele fez remoto, mas 90% que sim, porque a gente já tem um mecanismo. E aí toda a questão da burocracia, ela foi feita nas assinaturas de contrato eletrônico que foram aceleradas, que é a sua pergunta anterior, né? Então a questão do DocuSign, assinatura, tudo isso no exponencial. O que não estava, põe aí que agora essa ferramenta está aqui, né? E até algumas perguntas, cara, mas por que você não falou que tinha isso aqui? Mas sempre teve, né? E às vezes a gente falava para eles, já tinha Teams, já tinha isso, já tinha aquilo, né? A gente tentou botar isso e alguns falam, poxa, vamos, agora vai, né? E nesse sentido está sendo bem interessante. E a gente já combinou na semana que vem uma reunião geral do time para fazer aí o ongoing dessas pessoas que estão entrando aí e fazer uma integração virtual com esses novos colaboradores aí para a gente tentar minimamente ter esse calor aí de uma recepção, mesmo que seja virtual, né? Bacana. Legal. Guilherme, só queria complementar o que meus amigos falaram. Esse novo normal, para mim, cara, ele vai ser mais bacana, porque hoje você tem restrição de sair da sua casa. Tanto no escritório, quanto em casa, ou quanto fora do escritório, né? A gente vai conseguir fazer isso com mais facilidade, então a gente vai acabar tendo mobilidade, o que isso é muito legal. As gerações mais novas demandam isso, né? Quer dizer, não ficar preso ali às 8 horas dentro do escritório, mas conseguir ter essa mobilidade. Então, acho que isso virá. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter o contato. Então, eu vejo que a gente terá aí 2, 3 dias de anywhere office e 2, 3 dias de office, né? Onde a gente vai se encontrar fisicamente, e aí a gente vai se aprender com isso. Acho que, além do que eles colocaram, que eu concordo plenamente, eu acrescentaria isso. Eu concordo também. E indo nessa linha, o que vocês veem, assim, E aí, não estou perguntando para a empresa de vocês, mas de visão de vocês, de onde estarão os novos projetos, as novas tecnologias, os novos investimentos, olhando na TI como um todo? Vocês imaginam? Bom, no meu caso, né, educação, né, a gente já vinha num processo de transformação. Eu, pelo menos, acredito que
não vai ser uma modalidade só, né? Do tipo, ou eu só ensino à distância ou só ensino presencial. Vai ser um pouco na linha do que o Furtado falou, né? Eu acho que o comportamento da sociedade vai ser anywhere, né? Eu quero consumir e demandar aonde eu estiver. Então, se eu estiver trabalhando, se eu tiver com disponibilidade para ir para uma aula presencial, eu faço. Se eu não tiver, eu participo virtualmente. Então, a questão do que eu estou chamando de híbrido, de trabalhar com as duas plataformas, né, física e virtual ao mesmo tempo, eu acho que a grande demanda que vem é preparar para isso, né? É preparar para ter realmente a possibilidade de nós, consumidores, seja o que for, consumirmos de preferencialmente a nossa necessidade, ou é virtual ou é físico, né? Então, desde da telemedicina ao delivery no mercado, se eu quero comprar, eu vou ter eventualmente uma restrição de lojas, né? Mas eventualmente eu posso optar e receber fazer a compra e receber em casa. É a mesma coisa que eu considero no ensino. O ensino, sim, tem uma questão de maturidade por conta do infantil, aí é como trabalhar isso, né? Mas são demandas eminentes da sociedade. A sociedade, como o Furtado falou bem aí, a nova geração tem outros valores, ela quer viver mais. E a tecnologia vai possibilitar isso, né? Vai possibilitar você gastar menos tempo no trânsito, mais tempo com você, com saúde, com exercício, com lazer, e ao mesmo tempo trabalhando dentro daquilo que te agrada, dentro daquilo que te satisfaz. Tá? Só para responder lá para o Maurício, a última etapa do meu exame foi o médico presencial, já estava com distanciamento social, e encerrou ali, cara. A partir dali foi isolamento, tá? Então, eu não tive a experiência do exame médico virtual, tá? Então, foi a última etapa. Com máscara e tudo, né? Isso. Lamentado, né? Pessoal, uma outra pergunta assim para vocês. Com esse modelo que está agora, né, tem dois lados, né? TI também tem muito fornecedor. Como é que ficou a relação da TI de vocês com o fornecedor nesse momento de Covid, de distanciamento? Como é que ficou? E depois, por um outro lado, a relação também com o cliente. Mas eu estou falando mais do cliente interno, não o externo. Quem puxa? Acho que o Rogério, pela ordem sempre, né? Pode ser. Acho que a gente falou um pouquinho disso e as pessoas têm respondido muito. A gente usa a tecnologia do Zoom na empresa e é muito legal que as pessoas, elas têm, embora trabalhando muito, acho que isso é uma coisa que eu escuto com bastante frequência de vários amigos meus de outras empresas, nós estamos trabalhando muito mais mesmo. Até o Furtado falou, né? A gente tem que tomar cuidado com os nossos horários, senão a gente traspassa ele e vai embora, né? E a hora que percebe, já passou almoço, passou aquela pausa, tem que ter se policiar com relação a isso. Mas as pessoas têm sido muito prontas em responder, né? Posso ligar? A pessoa, posso ligar. Eu sou o varejo, ele é muito nervoso, ele é um segmento da indústria nervoso, então às vezes sinta falta desse nervosismo, dessa pressão ali do dia a dia, quando você vem para casa aqui, né, e aí os chefes, né, as pessoas com quem você trabalha, né, você sai daquele ambiente, vai para o ambiente da tua residência, que é um ambiente mais calmo, ele fica restrito aqui ao fone de ouvido, né, e eu sempre fui e ainda sou uma pessoa do pega na mãozinha, né? Se a pessoa não está fazendo, eu levanto, eu saio, eu vou lá, eu pego na mão, tem que fazer. E aí, como pegar na mãozinha da pessoa que não está mais ali, né? Você não está mais ali para fazer isso, né? Mas foi legal essa correspondência, né? Eu acho que só uma coisa que me passou no comentário do Renato, o híbrido, né? Eu acho ainda que o híbrido é um grande desafio, né? Acho que, não sei se vocês já passaram pela situação de todo mundo numa sala reunida, presencial, e só você remoto. Ser esquecido. É muito difícil de você ter voz para poder se posicionar, poder responder, se colocar. Então, o híbrido tem uns desafios maiores, né? Eu falei um pouquinho no começo que a gente sofria com isso, e quando todo mundo ficou remoto, foi até legal. Porque todo mundo se respeita, todo mundo entende o desafio, se aguarda, espera o outro falar. Então,
eu ainda acho que quando voltar a alguma situação híbrida, a gente vai ter alguns desafios que a gente vai ter que usar de humildade para aprender, né? Tá todo mundo usando de humildade, isso é uma atitude, e acho que a gente tem muito ainda para aprender nesse caminho que estamos trilhando. Até mesmo porque, né, Rogério, o cara que estava remoto antes era a exceção, né? E agora virou a regra, né? Verdade, Então, quando a gente voltar para o novo modelo, você não sabe mais como vai ser essa exceção, né? Eventualmente, a exceção vai ser o cara que está presencial. Né? É verdade, vai inverter, né? Pessoal, a gente está entrando nos 10 minutos finais aqui, igual a gente tinha combinado, de formular uma pergunta para o outro, né? Ou aberta para o grupo, ou até para mim, como quiserem. Quer puxar, Maurício? Bom, vamos lá. Furtado, eu vou te escapar dessa aí. Eu não vou direcionar para o Furtado, eu vou fazer geral. É a percepção de vocês, acho que alguns já falaram, né? Mais em relação aí à alta direção, né? Presidentes, enfim. E queria saber os sentimentos de vocês nesse sentido, que para a gente isso foi bem positivo, né? A alta direção, os presidentes, diretores, enfim. Acho que a gente já falou um pouquinho no começo, eu não lembro exatamente quem falou, mas acho que no momento que talvez passou pela cabeça deles, cara, complicou, como é que a gente vai botar a empresa em casa? Não dá, né? Aí o CIO comenta com o CIO e vai dar, a gente fala, não, dá, tranquilo. Acho que tem aquela desconfiança, tranquilo. E do nosso lado a gente fala, puxa, 100% vai dar algum problema. Então, nesse sentido, até perguntar para os colegas, né, essa experiência em relação aí à alta direção, né, e já respondendo do meu caso, foi bem positiva. Acho que foi um momento que eles levantaram a mão assim, e estendeu a mão e a TI estava lá e conseguiu responder. E talvez eles nem imaginavam que eles tinham uma TI capaz de retornar nesse processo, né? Queria perguntar para os colegas como é que está essa percepção aí da alta direção aí, conselho, em relação aí ao processo de trabalho de todos. Eu posso começar por mim, assim, eu posso dizer, mas que eu, como entrei exatamente no processo, ainda não conhecia toda a infraestrutura da empresa, se ela estava preparada ou não, mas até conversando com a equipe, no momento de tomar a decisão, um pouco de angústia, né? Exatamente o CEO do tipo, putz, será que vai dar, vai suportar, não vai? Porque nunca ele perguntou, né, se tinha infraestrutura suficiente, né? Mas eu acho que a angústia rapidamente virou uma tranquilidade, uma felicidade, né? Então, eu tive, dentro desse período aqui, até a oportunidade de participar com o conselho, né? Fazer uma apresentação para o conselho, né, da empresa. E o conselho da empresa, na verdade, as pessoas que já estavam remotamente, né? Que inclusive são pessoas de outro tipo, de outra geração, de outra experiência, e interagindo tranquilamente com a tecnologia virtual, a apresentação. Então, rapidamente, eu acho que saiu da angústia para a tranquilidade, porque as grandes empresas já estavam preparadas com uma tecnologia robusta, né? E eu, assim, eu acho que vale aqui uma ressalva, assim, um ponto até de reconhecimento, as operadoras, né? As operadoras se juntaram, se uniram, por conta até o Furtado falou lá no início, e elas fizeram um trabalho de compartilhar sua capacidade de rede, porque se a gente imaginar que tem o isolamento social aí, 50%, 60% das pessoas trabalhando remotamente ou nas suas residências, também tem um mérito aí das operadoras que criaram um ambiente que a gente está até podendo ver aqui a perfeição da nossa imagem aqui nessa live, né? Então, elas criaram um ambiente robusto. Então, rapidamente saiu da angústia para tranquilidade e toca o barco. Vamos focar no negócio, né? Vamos focar nas prioridades e garantir e entender como que o negócio vai viver nesse novo modelo, nesse novo normal. E na próxima pergunta? Quer que eu faça uma pergunta, Guilherme? Vamos lá. É uma pergunta que tem 5 minutos finais, né? Eu nunca imaginei que a gente chegaria num momento como esse e culminaria tendo
a oportunidade de comer uma refeição no MasterChef, né? A gente não pode deixar de registrar isso aqui. Bem lembrado, hein? Bem lembrado. Tá combinado. Fica a promessa. Se essa é a pergunta, então tá confirmado, passando o Covid, tá passando uma data. Todo mundo que participando das lives está convidado para o jantar. Deixa comigo. E essa atividade de degustação, infelizmente, não dá para ser virtual, né? Ou felizmente não dá para ser virtual, né? Não é algo que nós vamos resolver, né? Vai ter que ser presencial, tá? Deixa comigo. Promessa é dívida. Eu tenho uma pergunta aqui, pessoal. Como vocês estão lidando nas empresas de vocês com a questão dos profissionais, em questão de saúde, ergonomia, local de trabalho? As pessoas não estavam preparadas com escritórios, cadeiras específicas. Vocês estão pensando em uma coisa desse tipo? Estão fazendo? Aqui, Furtado, no nosso caso aqui, a gente tem o apoio, né, principalmente o apoio médico psicológico para atenção, e a equipe de, vamos dizer, saúde e ambiente de trabalho está avaliando, frente à durabilidade, né, o tempo do isolamento, as ações que a gente tem que tomar, principalmente para postos de trabalho que são mais intensos, né, postos que são mais, tipo, pessoal que está lá no atendimento, lá no call center, né, porque realmente a infraestrutura do ambiente de trabalho era preparado, né, o posto de trabalho. Então, nós estamos avaliando a função, né, frente ao tempo de isolamento aí determinado pelos órgãos governamentais, né, âmbito estadual, federal, né, para tomar uma decisão e tratando caso a caso, tá? Não tem um plano geral, mas está tratando caso a caso e até com principalmente o feedback da liderança. Essa liderança traz esse ponto, ele é submetido no comitê de crise, que se encontra com uma frequência não diária, mas várias vezes durante a semana, e aí avalia por uma ação efetiva se vai ter que olhar mobiliário, uma questão um pouco mais de ergonomia. Legal. Bom, última pergunta. Bom, eu faço uma última pergunta aí, até considerando ali a minha experiência aqui 100% da minha equipe está virtual, de todos os colaboradores, né? Desde o professor, tutor, quem trabalha. Para vocês aí, principalmente varejo, plano de saúde, indústria aí do Furtado, vocês estão vivendo com pessoas em ambiente físico, né? E como tem sido isso? Porque o cara que está lá, muitas vezes, na operação, no físico lá, a carência é ao contrário, né? Porque está todo mundo remoto e como que vocês estão lidando com isso? Porque eu hoje estou vivendo 100% virtual. Nós não temos nenhum colaborador trabalhando nas localidades, na operação, né? No campo. A minha equipe é ao contrário. Como que vocês estão lidando com essa experiência? Branco, posso falar pela Nexa, nós somos uma mineradora, né? Temos operações espalhadas no Brasil e no Peru. Realmente, primeiro eu queria, de público, fazer uma homenagem a esses trabalhadores que estão indo e ficando nas minas e nos smelters trabalhando. Realmente, as pessoas estão dedicando para que as operações continuem. A Nexa está tomando todos os cuidados e colocou protocolos bastante rígidos para garantir a saúde dessas pessoas e garantir que elas trabalhem de uma forma tranquila e sem nenhum tipo de problema. Então, os protocolos são bastante rigorosos, respeitam as questões de grupos de risco, situações específicas, mas essas pessoas estão, na minha visão, ali na Nexa, nós dos escritórios, home office, estão na nossa casa, eu me sinto privilegiado. Esses caras estão realmente se dedicando e fazendo toda a diferença para que os nossos negócios toquem. Eles estão lá na operação fazendo diferença. Eu deixo aqui meu agradecimento público para esse pessoal. Obrigado pela pergunta, Branco. Eu que agradeço. Obrigado aí. Não sei se aí o Rogério e o Maurício também querem compartilhar um pouco aí das isso mesmo, né? E da mesma maneira, nós temos os nossos colaboradores que estão nas unidades, nas lojas, atendendo os consumidores, também agradecer bastante esse trabalho que eles têm feito, é um trabalho essencial, como eu até mencionei um pouquinho
no começo, algumas das ações que estão sendo feitas para proteger esses nossos colaboradores. Um dos focos da empresa, e é muito gostoso de saber disso, que ela tem como principal objetivo cuidar das pessoas nesse momento, cuidar das pessoas com que trabalham na empresa e também dos consumidores que vão às lojas, né, das unidades, para poder fazer uma compra de um abastecimento, de um alimento, de uma mercadoria. Então, é muito gostoso e um privilégio trabalhar numa empresa que preza por isso e que essas pessoas que estão ali na frente se doando nesse momento, porque é uma doação, né? Nós estamos aqui, como o Furtado falou, estamos bem aqui em casa, né? Protegidos, mas eles estão ali no front, trabalhando, mantendo esse negócio, sustentando, até com uma responsabilidade social. Então, um agradecimento especial a todos eles, que é bem importante o trabalho que eles estão fazendo, sem dúvida. No meu caso aqui, Blanco, agradeço até pela pergunta, que vai ser também uma homenagem, né? Nós temos 44 hospitais aqui das Unimedes do interior de São Paulo, além dos pronto atendimentos, e essas pessoas estão na linha de frente, e assim, é uma mistura de sentimento, né? Um sentimento de não deixar de assistir outras pessoas, porque continuam nascendo criança, continua tendo cirurgias que não é Covid, as de emergências. É óbvio que a cirurgia eletiva, que é a planejada, ela reduziu, né? Eles evitam tanto o médico quanto o paciente, mas as outras continuam. Então, médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos de raio-x, então todo esse pessoal desses 44 hospitais, eles estão abertos, trabalhando e atendendo o Covid, né? Atendendo aquelas pessoas que estão com suspeita e estão contaminadas. E aí, da mesma linha que o Furtado comentou, eles criaram protocolos para fazer esse atendimento, né? Médicos e equipe, né? Que identificação. Alguns colegas nossos, CIOs aí e algumas cidades do interior, eles construíram estruturas separadas, e aí houve um investimento de tecnologia para criar prontuário eletrônico, cabeamento, enfim, estrutura, e acabaram também entrando em campo nesse sentido, mas é todo um procedimento para evitar a contaminação e atender melhor esse paciente. Então também fica a minha homenagem aí a esses profissionais de saúde que estão sendo aí os nossos heróis aí na linha de frente para cuidar da nossa saúde, de toda a população, além é óbvio aí não só do sistema Unimed, né, mas a saúde como um todo, né? E são os primeiros, inclusive, que estão expostos, né? Estão na linha de frente para cuidar de nós, mas ao mesmo tempo expostos ao processo de contaminação. Essa foi a maior preocupação, viu, Blanco? Isso, acho que é importante reconhecer realmente as pessoas que estão se doando, se dedicando para manter os serviços essenciais, e principalmente aí do Maurício aí no da saúde aí, que é muito importante. Né? Obrigado pela pergunta. Queria agradecer a participação de todos. São 8 horas agora, né? Tem um compromisso mega importante. Sem dúvida, sem dúvida. Um compromisso mega importante. Ó. Não posso... Já estou escutando o barulho aqui atrás. Já. Faz a declaração ao vivo, Blanco. Eu acho. Na verdade, não é todo dia, né? Mas é com grande satisfação que estou celebrando 25 anos de casado hoje. Tenho 3 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa. Então, um beijo, Fabiola, minha esposa maravilhosa. Te amo, meus 25 anos. Está gravado, depois vou pedir para ela assistir. E principalmente a família que a gente construiu, né? Meus filhos, Felipe, Henrique e Eduardo. Graças a Deus, estamos todos bem, salvos e seguros aqui em casa. E aprendendo a conviver nesse novo normal, tá? Guilherme, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite, aos colegas aí pelo bate-papo, realmente é muito gostoso participar, passa muito rápido, né? E tenho meus contatos, rede social, fico à disposição se eventualmente alguém que assistiu quiser interagir, tirar alguma pergunta, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite e pela participação aí junto com os colegas aí. Renato, Furtado, Maurício, Rogério, gente, muito obrigado de coração. Eu espero que vocês tenham curtido também e muito obrigado por ter compartilhado a experiência de vocês, as expectativas, né, de vocês. Eu acho que é um momento que a gente precisa se unir, a gente precisa se ajudar, indiferente de qual lado da mesa que a gente está. A gente tem um desafio muito maior. Podem contar comigo não só com o jantar, né? O jantar está prometido. Mas o que vocês precisarem também, faço
do Blanco, as minhas palavras, em meus contatos, rede social também, o que precisarem, contem comigo. Beleza, gente? Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Eu também agradeci a participação de todos. Obrigado. Obrigado. Um abraço, tchau. Tchau. Tchau.